A paz do Senhor, queridos irmãos. Vamos dar início à primeira lição do segundo trimestre. E esse trimestre nós vamos estudar sobre a carta aos Efésios. E essa primeira lição nós vamos estudar sobre a carta aos Efésios, saudação ao destinatário. O texto áureo dessa nossa lição diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2. Verdade prática. A epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, ela se divide em dois livros: o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, de 1 ao 7. Efésios diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. 7. E eles eram ao todos uns 12 varões. Nesta manhã nós iremos dar início a esta lição falando sobre a introdução desta carta, sobre essa epístola aos Efésios. Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, nesta epístola aos Efésios, nós vamos aprender, nós vamos estudar sobre a mensagem que o apóstolo Paulo quer direcionar para a igreja nos dias atuais, porque nós usamos muito a epístola aos Efésios para ensinar, para doutrinar, para orientar a igreja.
E nesse momento nós vamos falar sobre autoria e data. Quem foi o autor da carta aos Efésios? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Os livros de Atos mencionam que ele se chamava Saulo, no hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Atos 13, 9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 25. Assinatura apostólica. Assinatura apostólica. Diz assim: nas 13 cartas, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu, ele é autor de 13 cartas, que são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as 13 cartas que foram escritas da autoria do apóstolo Paulo. Paulo nunca como Saulo, ele nunca se identificava como Saulo, mas sim, sempre ele se identificava como Paulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Por quê? Porque se ele chegasse e falasse, não, meu nome é Saulo, Saulo foi um nome que o povo conhecia, né? Conheceu como Saulo, aquele que foi perseguidor do evangelho, aquele que teve participação na morte de Estevão, um nome bastante pesado, um nome que poderia trazer ao povo um medo, um temor. E Paulo agora ele quer ser conhecido como Paulo, uma nova pessoa, um novo ser, uma nova criatura, um nome que ele se alegrava em ser apresentado e ser anunciado. Paulo. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como a ressalva, pela vontade de Deus. Olha, irmãos, o livro de Efésios, ele inicia dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Nós precisamos estar dentro da vontade de Deus. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus. É no centro da vontade de Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, diz assim: para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, e ela é agradável, e ela é perfeita. Então, o apóstolo Paulo, ele foi chamado
ele teve o seu chamado na permissão de Deus, pela vontade de Deus, pela vontade de Deus. E aqui eu abro um parênteses para falar para os irmãos que existe 3 tipos de obreiros. 3 tipos. É o obreiro oferecido, aquele obreiro que é oferecido, se oferece para ser. O obreiro sorteado, mas o obreiro sorteado, sim. Nós podemos falar sobre o Matias, quando o Judas precisou, quando Jesus precisou substituir Judas porque tinha o traído, Matias substituiu e ele foi sorteado. E o chamado, isto de ser um obreiro sorteado, é antes de Atos capítulo 2, porque depois do Atos capítulo 2, não houve mais nenhum tipo de obreiro sorteado, porque nós sabemos que para sermos um obreiro chamado por Deus, precisa ter oração, precisa ter jejuar para saber quem realmente, verdadeiramente está no centro da vontade de Deus, porque existem muitos obreiros oferecidos, né? Mas o importante é não nos oferecer, o importante é nós sermos chamados, como o apóstolo Paulo foi pela vontade de Deus. Quem orienta é o Espírito Santo, mas quem chama é Deus. Amém? Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. Em Atos 3:1, o preso do Senhor, Atos 4:1, embaixador em cadeias, Atos 6:20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere por razão da íntegra ao hall das epístolas da prisão, registrada aos Efésios. Não somente Efésios foi escrita por Paulo na prisão, mas nós temos Filipenses, nós temos Colossenses, nós temos Filemon. É interessante, irmãos, que em Filipenses 4 diz: regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. E como que uma pessoa que está presa pode convocar, pode dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. É a mesma coisa nos dias que nós estamos vivendo. Em dias de caótico, um dia onde nós estamos na quarentena, um dia que somos evitados estar junto com os irmãos no nosso templo, nesse momento tão caótico que o Brasil passa. Mas uma mensagem para a igreja é: regozijai-vos sempre no Senhor. Uma vez vos digo, regozijai. Mesmo que o mundo lá fora esteja preocupado, nós que estamos firmados em Deus, nós que somos a igreja do Deus vivo, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos nesse momento tão difícil regozijar no Senhor Jesus. Amém?
A data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas nas regiões mediterrâneas, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo. Aproximadamente a partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo, tendo Tíquico com o seu portador. Atos 6, 21. O tópico 2, nós acabamos de falar o tópico 1, e o tópico 2 fala do destinatário, né? E o destinatário fala sobre 1, 2, 3, 4 repartições. É a primeira. A cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes, e tinha a maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde corriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. O 2 fala sobre a religiosidade em Efésios. A cidade, ela abrigava o templo de Ártemis, da Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Isso aqui fala das 7 maravilhas do mundo, né? Das 7 maravilhas do mundo. A sua maior fonte de renda era o comércio de lixo de prata vendido no templo, razão pela qual os seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Irmãos, por quê? Porque a idolatria daquela época trazia para aquela cidade fortuna, riqueza. O povo era um povo muito religioso, era um povo muito idólatra. E quando Paulo chega nessa cidade para anunciar uma nova mensagem, um evangelho transformador, o povo ficou perturbado, o povo ficou entristecido, o povo ficou acomodado pela mensagem diferenciada que Paulo estava transmitindo para o povo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cega o entendimento do povo, entendeu? Então, o que o diabo quer? Ele quer cegar, ele quer fechar os ouvidos do povo para que não venha ouvir a verdadeira mensagem. Isso acontece atualmente. Quantas das vezes nós pregamos e parece que o povo não está ouvindo. Por quê? Porque o diabo, ele fecha os ouvidos. A Bíblia diz que o diabo, ele faz com que o povo fique cego, não venha enxergar a verdade. Por isso que o povo ficou incomodado
com a ministração, com a mensagem que Paulo estava trazendo naquele povo, para aquele povo. 3. A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e os seus arredores durante 3 anos. Atos 20, 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Quando Paulo chega lá, ele encontra 12 pessoas e faz a pergunta, como nós já lemos na leitura introdutória. Porque eles foram batizados com o batismo de arrependimento, mas ainda não tinha recebido, ainda não tinha conhecido o batismo com o Espírito Santo. E Paulo, naquele momento, ele ora pelos discípulos, e naquele momento, a orar pelo discípulo, o Senhor Jesus visita e o batiza, e a palavra de Deus diz que eles falavam em língua e profetizavam, porque ele estava experimentando o batismo com o Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga, e por um espaço de 3 meses, Atos 19:8, e como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando no salão alugado na escola de Tirano. Atos 19:9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, e a igreja crescia até os lençóis e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Muito interessante que quando uma pessoa é cheia do Espírito, quando uma pessoa está trilhando no caminho de Deus, esta pessoa, até as suas roupas, até aquilo que ele usa, torna-se algo ungido, não querendo fazer disto uma doutrina, porque as pessoas pegam, o lenço, pega uma rosa, pega água ungida, óleo ungido, entendeu? E quer passar para os demais irmãos, para as demais pessoas, fazendo isso até mesmo uma fonte de renda, de lucro. E isso é condenado por Deus, porque Deus dá de graça, e de graça nós temos que retribuir. As nossas orações têm que ser de graça, as nossas pregações têm que ser de graça. Então, o povo, vendo que ao tocar na roupa de Paulo, ao tocar nos seus aventais, as pessoas não eram curadas, mas isso não faz com que nós tornamos isto como uma doutrina, como nós sabemos nos dias atuais. As pessoas usam o paletó, um som do paletó, outras unções, então o fio de escarlate e outras coisas mais que nos dias atuais as pessoas usam como meios de atrair as pessoas até o santuário. Mas isto é condenado por Deus. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, em 130/220 depois de Cristo, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João, também liderou a igreja. A saudação epistolar. A saudação
é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Em 1 Pedro diz, capítulo 2, versículo 9, que nós somos nação eleita, povo adquirido, sacerdote real. A Bíblia fala que nós somos a coluna e firmeza da verdade. E a Bíblia também fala que a igreja ela é o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. E esses são uma das formas que a Bíblia revela o que a igreja é para Cristo. E a saudação foi, Paulo nos cumprimenta com a palavra graça e paz. Graça e paz é uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Em Éfeso, capítulo 2, versículo 8, está relatado que a salvação é pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. A graça é a causa da nossa salvação. E paz é o resultado da nossa salvação. Amém, irmãos? Vou repetir. A graça é a causa da nossa salvação. E a paz é o resultado da nossa salvação. Essa era a saudação do apóstolo Paulo. Ele chegava e dizia, graça e paz. Graça, a causa da nossa salvação. E paz, o resultado da nossa salvação. E a Bíblia, ela fala sobre 3 tipos de paz que eu convoco e convido os irmãos que venham ler comigo. João, no capítulo 14, no versículo 27, a Bíblia relata o primeiro tipo de paz. Jesus dizendo, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz que Deus nos dá é uma paz diferente. Não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz passageira. A paz que Deus dá é uma paz eterna. Aleluia. A segunda tipo de paz está relatado no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, Romanos 5, versículo 1, diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo tipo de paz é a paz que temos em Deus. Glória a Deus. Se nós temos paz, porque a paz de Deus habita em nós. E o terceiro é Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4, versículo 7, diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que paz de Deus é essa? Essa paz é que excede todo entendimento, e ele guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. O terceiro tópico da nossa lição fala sobre o propósito e a mensagem. O livro
de Efésios, ele tem 6 capítulos e tem 155 versículos. Tem 155 versículos. E o livro de Efésios ele é dividido. Os 3 primeiros livros, os 3 primeiros capítulos, é dividido sobre a doutrina. Ele é dividido na parte doutrinária, os 3 primeiros capítulos de Efésios. Os 3 últimos falam sobre a prática, né? Isso é dividido 6 capítulos, 3 fala sobre doutrina e outros 3 falam sobre a prática. E o propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões, ministérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso, não por causa do apóstolo Paulo. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Aleluia. Então, quando Paulo chega nesse lugar, ele encontra várias pessoas novas, convertidas, que tinham prática idólatra, e agora ele começa a discipular, ele começa a ensinar, ele começa a fazer com que eles venham se enturmar com outros novos crentes convertidos, pessoas que já tinham um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daquele cristão era marcado pela imoralidade, bebedeira, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo, porque a Bíblia também fala, queridos irmãos, em 2 Coríntios 5,17, que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Aleluia! Mesmo que as pessoas viviam na imoralidade, mesmo que as pessoas viviam na bebedeira, o apóstolo tinha sempre uma palavra de salvação, uma palavra de graça, uma palavra de estímulo, né, que as pessoas vinham receber, porque quando nós aceitamos a Cristo, quando nós deixamos que Cristo, que o Espírito Santo de Deus venha habitar em nós, tudo aquilo que nós praticávamos no passado, nós deixamos para trás. Como a velha natureza, o velho homem fica para trás. E o segundo, a mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de 2 temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja como corpo. No decorrer das lições futuras, nós vamos deparar sempre no estudo de Éfeso que Jesus é a cabeça da igreja e a igreja é o corpo. Aleluia! E assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. 2.
A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceira, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarta, a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. A quinta, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito Santo. Os novos relacionamentos conjugais, a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. O livro de Efésios é um livro riquíssimo, que fala sobre o enchimento do Espírito, que fala sobre as armaduras de Deus, que fala sobre a parte da adoração, como nós devemos ser cheios do Espírito. O livro de Efésios fala como nós somos salvos, como vou repetir novamente, fala que nós somos salvos pela graça, porque nós não somos merecedores desta dádiva. Então, o livro de Éfeso é um livro enxertado de coisas boas, daquilo que nós vamos aprender nas aulas futuras. E a conclusão? A conclusão da nossa lição, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. A carta dos Efésios, ela vai fazer com que nós abramos o nosso entendimento e venha nos ensinar como devemos combater contra o nosso adversário, como nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. Que essa lição possa trazer para nós, para a Igreja de Deus, um ensinamento maravilhoso e que venhamos sempre nos fortalecer na força e no poder de Deus. Que Deus assim nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.